Pessoal, começou. Eu já ia sair e voltar novamente, porque demorou um tiquinho aqui para começar a gravar. Geralmente é segundos, agora demorou mais um minuto, para você até que não ia começar realmente. Pessoal, boa tarde, né? Boa noite já. Nós temos hoje alguns colegas que vão fazer a apresentação, mas nós temos roteiro, temos conteúdo, temos RAF, tudo isso antes das nossas apresentações, tá? Deixa eu só ver se a nossa RAF é antes ou depois. Deixa eu só ver aqui Prof, bem porque não rapidinho. apresentamos antes, então é melhor? Parece que a gente fica corrido depois com as apresentações. A sequência aqui, a RAF é antes e a apresentação é depois. A gente tem que seguir a sequência do roteiro, tá, gente? Então tem que fazer o conteúdo, fazermos a RAF e daí deixamos uns minutos finais aqui para as apresentações, tá? Mas é só a gente ser bem enxuto nos minutos anteriores, aqui de roteiro, de RAF, que tudo dá certo, tá bom, pessoal? Deixa eu só já salvar a enquete aqui de vocês, que nós vamos ter uma enquete daqui a pouco. Eu tentei deixá-la pré-pronta antes de abrir a reunião, mas ele não aceitou. Então eu vou colocá-la aqui bem rapidinho e daqui a pouco a gente já inicia com ela. E aí, pessoal, assim, do lado do nome de quem vai apresentar, eu já vou adiantando agora, tá? Vai ter a pessoa que vai fornecer o feedback para o colega. Então, cada pessoa vai ter um colega para fazer o feedback. Eu coloquei pessoas para dar um feedback, pessoas que também vão apresentar hoje, para não ter risco da pessoa estar ausente hoje, né? Porque, enfim, tinha aula para poder ainda se ausentar e tal. Então, eu coloquei as mesmas pessoas que estão para fazer a apresentação estão no feedback de alguém para ninguém ficar com um colega com feedback aí ausente, tá? Deixa eu colocar aqui. Salvar a enquete. Eu vou já deixar a enquete iniciada e daqui a pouco a gente já entra nela aqui, tá? E já vamos para o nosso roteiro, sem mais delongas. Hoje não tem os recados iniciais, porque a gente já fez bastante recados iniciais nas aulas anteriores. E já vamos então para o roteiro propriamente dito. Então, hoje, né, a gente vai falar sobre avaliação, tá? Oficina da aprendizagem, diagnosticar, acompanhar e ajustar caminhos. Lembrando sempre da importância das câmeras abertas e dos microfones fechados quando você não estiver no momento de fala, tá? Para não ficar vazando ruído aqui na reunião, então sempre cuidem disso. Sempre é bastante importante a gente acompanhar as reuniões aqui usando o computador, tá? Então, hoje nós estamos no nosso penúltimo encontro, viram o quanto passou rápido, o quanto a gente aprendeu coisas juntos, né? Construímos coisas, construímos conteúdos, construímos atividades, enfim. Nós vamos ter aí o acolhimento, conexões, saberes e prática, aqui o compartilhamento dos resultados, né? O nosso momento na prática, que nós vamos ter na prática, mas vai ser coisa rápida, assim, não vai ser nada muito elaborado. Aqui tem 10 minutinhos, mas dá para a gente terminar até em menos tempo. Vamos ter a nossa RAF, o Saiba Mais, e aí os 40 minutos finais vão ser para as 8 apresentações. São 5 minutos para cada apresentação. Divida a sua apresentação em 5 tópicos, tá? E aí, para a gente ter agilidade também no momento do compartilhamento, eu que vou colocar na tela a sua síntese. Então, a guia da sua síntese vai ficar aqui na tela enquanto você estiver comentando como foi a sua implementação. É um comentário, a intenção do que você tinha para trabalhar, o que você queria desenvolver, como foi o momento do desenvolvimento, os resultados que você obteve com isso e o que você poderia aprimorar. Geralmente a gente divide nesses itens aí para a gente comentar da implementação. A gente não precisa ser muito detalhista, só uma ideia mesmo do que foi, tá? Os objetivos do nosso encontro de hoje, né?
analisar as práticas avaliativas do primeiro trimestre sob as perspectivas diagnóstica, formativa e somativa, identificando oportunidades de melhoria, refletir sobre a prática avaliativa por meio de uma autoavaliação online, exercitando a cidadania digital, e inspirar-se na prática dos colegas a partir dos seus relatos e implementações. Então, aí, acolhimento. Em qualquer oficina, antes de iniciar um trabalho, o profissional observa o material que irá trabalhar. Na prática docente, esse momento corresponde à avaliação diagnóstica, que permite compreender o que os estudantes já sabem e quais caminhos de aprendizagem podem ser construídos. Como você costuma investigar os conhecimentos prévios do estudante? Gente, aqui na Meet, procurem aí no cantinho direito da sua Meet, aí na parte de baixo, 9 pontinhos onde diz ferramentas da reunião, e abram, tem uma enquete lá, tá? De que uma pessoa já votou. A enquete tem essas perguntas, ó. Pensando nas aulas que você desenvolveu no primeiro trimestre, como você investigou os conhecimentos prévios dos estudantes ao iniciar novos conteúdos? Aí, alternativa A, iniciei com uma conversa ou perguntas para descobrir o que os estudantes já sabiam sobre o tema. A B, propus uma atividade exploratória ou uma situação-problema para observar as ideias iniciais da turma. A C, utilizei perguntas ou uma atividade diagnóstica com um registro das respostas dos estudantes. E a D, em muitos momentos iniciei o conteúdo sem realizar um diagnóstico estruturado. Sejam bem sinceros aí, tá, pessoal? Então, algumas pessoas já votaram, já tem 4 votos ali, tá? Procure o cantinho direito, bem na basezinha da tela ali, onde tem as pessoas da reunião, onde tem o chat ali. Do ladinho do chat tem 9 pontinhos formando um quadradinho, ali dentro vocês acham a enquete. Tá bem distribuído os votos, tá? Vou dar mais um tempinho para vocês votarem, enquanto isso a gente vai para frente. Daqui a pouco a gente finaliza a enquete e vê aí como é que ficou o ranking. Então, conexão, saberes e práticas. Após o diagnóstico inicial, o boot.ge liga o motor para verificar o funcionamento. Na prática do professor, isso representa o acompanhamento da aprendizagem, no qual o docente observa e interpreta os sinais do aprendizado dos estudantes. Aí eu quero que vocês, quem já respondeu a enquete, agora abra o chat e complete a seguinte frase, né? Eu percebo que meus estudantes estão aprendendo quando... E aí você completa essa frase. Nossa, a gente tá caindo o mundo aqui, eu tô preocupadíssima da gente... Quando participam, boa, Suzana. Tô com medo de ficar sem internet, tá? Não sei nem se vocês estão ouvindo daí o barulho da trovoada. Participam ativamente, fazem perguntas. A participação, né? O engajamento, né? Participa ativamente comigo. Se envolve ativamente nas atividades. Fazem um retorno. Sim, né? Quando eles se envolvem, né? Eles gostam de perceber que estão entendendo, né? Prof, só um pouquinho, eu vou lá na atividade, no lado direito, isso? Aqui para achar a enquete? É. Tá aqui Ou na aqui mesmo na Meet, tela, aqui nesse quadradinho embaixo, no lado direito? Isso, aqui na Meet, do Tá. lado do balãozinho do chat, sabe, tem 9 pontinhos formando um quadrado. Uhum. Ali dentro tem a enquete. Bem que você localiza ali. Ok, achei. Obrigada. Acharam? Então vamos lá. Deixa eu ver mais alguém. Quando fazem perguntas. Demonstra autonomia, né? Vou colocar lá, importante, autonomia, né? Para realizar as atividades. Quando querem tirar dúvidas, né? Que quando eles querem tirar dúvidas, sinal que estão aprendendo, é uma coisinha ou outra que
que eles não entenderam, mas daí eles estão parando arestas. Porque quando eles nem fazem perguntas, muitas vezes é porque eles estão entendendo nada, não conseguem perceber nem o que é para perguntar, né? Quando eles fazem perguntas, é sinal que as coisas estão se encaminhando. Quando querem tirar dúvidas, beleza. Depois de observar o funcionamento do motor, o BOOTG consulta o painel para verificar o desempenho do sistema. Na prática docente, essas evidências ajudam o professor a analisar o que foi consolidado ao final do processo, correspondendo à avaliação somativa. Né? Quais produções dos estudantes você costuma analisar para compreender o que foi consolidado ao final do processo? Quem que quer abrir o microfone agora e comentar quais produções vocês costumam pegar no estudante e aquilo vocês conseguem, a partir daquilo, compreender que no final do processo eles conseguiram entender, conseguiram, enfim, absorver aquilo que vocês estão ensinando. Produção de texto, atividade escrita, oralidade. Marisa, pode falar. Ai, perdão. Então, quando a gente consegue observar que o objetivo, né, os conceitos conseguiram ser compreendidos, vou usar atividades de implementação como exemplo, fato e opinião. Quando a gente tem as devolutivas e a gente percebe que eles conseguiram compreender. E em alguns casos também a gente faz a autoavaliação. Eles respondem, né? Se eles compreenderam totalmente, se eles ainda precisam compreender. Mas, além disso, também a produção escrita. Nem que sejam, assim, produções simples. Construa um exemplo de fato e um exemplo de opinião. Né? Desenhe, construa. Fazer com que eles materializem isso. Eu acho Sim. que é muito, muito evidente, assim, que a gente consegue perceber. Muito bom. Concordo com você, né? Mesmo em exemplos simples, a gente já consegue perceber já como é que eles estão se encaminhando. É verdade. Miquela, pode fazer a sua complementação? Prof, era mais ou menos isso que eu ia falar também. Assim, eu também, muito através da oralidade, que eu consigo observar, né? Que quem vai participando, quem vai respondendo, é porque conseguiu, né, entender, e através das atividades, né? Mas sempre quando eu estou, eu acho assim que eu noto mais ainda quando eles participam, né? Se eles ficam muito quietinhos e eu vou questionando, eles ficam quietos, é porque realmente ainda não conseguiram compreender. Então eu retomo, sabe? Sempre faço isso. É isso, né? Quando eles estão agitados e falando, interagindo ali com a aula, a gente percebe que eles estão entendendo. Quando eles estão assim meio intimidados com o conteúdo, por mais que eles estejam quietos, às vezes aquele silêncio é tipo, meu Deus, estou completamente perdido, né? Muitas vezes fica aquela bagunça na aula, você faz uma pergunta, todos querem falar ao mesmo tempo, mas querem mostrar que estão entendendo. Eles gostam de mostrar, principalmente os nossos pequenos do sexto, quando eles entendem, eles gostam de mostrar, né? Então, após verificar o motor e os dados do painel BOOTG, o BOOTG faz ajustes necessários para melhorar o desempenho do sistema. Na prática docente, isso se traduz em observar a aprendizagem e realizar intervenções intencionais para promover avanços. Perguntas, orientações, novas referências ou estratégias, recursos, conversas individuais. Enquanto mediador da aprendizagem, quais dessas ações você mais utilizou no primeiro trimestre? Eu queria que o Christian comentasse. Quais dessas intervenções você mais utilizou no primeiro trimestre? Perguntas, orientações, novas referências? Eu uso frequentemente nas minhas aulas uma metodologia chamada maêutica, que é do filósofo grego Sócrates, que é através de perguntas e respostas. E aí eu vou detectando nos alunos a interação deles. Então, eu procuro muito trabalhar, principalmente no sexto ano, a oralidade. E claro que essa oralidade é complementada pela escrita. Aí eu também procuro ali novas estratégias, por exemplo, na própria implementação, foi a instrução por pares. Eu utilizei aquela metodologia ativa, instrução por pares, e deu muito resultado, né? Eles foram muito participativos. Então, esses recursos que eu utilizo, perguntas e respostas,
estratégias de sala de aula, divisão ali também. Nós ganhamos aquelas mesas sextavadas do Colégio Rural há pouco tempo, e eu estou utilizando ela para os trabalhos, sabe? Então, Legal. eles ajudam a tirar aquelas mesas mais antigas, a colocar, eles ficam todos empolgados no sexto ano, e aí a gente trabalha. Como eu tenho uma salinha pequena, eu tenho 5 meninos e 3 meninas. É uma delícia dar aula para 5 meninos e 3 meninas no sexto ano. Turmas menores, assim, né, você consegue dar Aí você aquela... Imagina, consegue interagir que com inveja, hein? eles. Bem bacana. O pessoal aí fez uma carinha de inveja, assim, queria eu, né, a cara do Marísio, eu queria ir. É muito bom, né? A gente consegue até dar aquelas conversas individuais, uma das estratégias aqui, Comparando né? com os 36, nossa, eu Meu parava. senhor, a gente tudo falando ao mesmo tempo, né? Mas quem sabe a gente chega lá também, ter umas turmas mais reduzidas aí, né? Então é isso, pessoal. Deixa eu ir para frente aqui. Então, a gente vai fazer um checklist aqui de autoanálise, tá? Eu vou mandar para vocês esse checklist aqui no chat, tá? E enquanto vocês estão fazendo, aí eu já vou mostrar aqui o resultado da enquete, tá? Eu vou ver como é que faz isso aqui. Enquete. Vou finalizar a enquete. Mostrar o resultado para todos. Olha lá, pessoal. Então, finalizei a enquete, né? A primeira resposta lá, né, que iniciei com uma conversa, ou perguntas para descobrir o que os estudantes já sabiam, teve 8 votos. Foi, acho que, a alternativa mais votada. Aí ficaram empatadas a segunda, que é de propor uma atividade exploratória ou uma situação-problema para observar as ideias iniciais da turma. A terceira também está com 3 votos. Utilizei perguntas ou uma atividade diagnóstica com registro das respostas dos estudantes. E eu gostei que teve uma pessoa que respondeu com honestidade aí. Em muitos momentos iniciei o conteúdo sem realizar um diagnóstico estruturado, que realmente há momentos que a gente não consegue iniciar realizando um diagnóstico estruturado e a gente começa um conteúdo. Então, nem sempre a gente consegue fazer um diagnóstico prévio, né? Em muitos momentos a gente acaba iniciando sem o diagnóstico. E esporadicamente não é ruim, não é o ideal, mas é uma realidade que a gente vive, a gente precisa olhar para essa realidade até para a gente conseguir intervir, modificá-la, etc. Né? Então, eu mandei aí o checklist para vocês responderem. E, gente, acho que já deu tempinho aí para responder o checklist, né? Após conhecer o seu perfil avaliativo, Ô, reflita sobre... prof, Oi. dá licença um pouquinho. Eu estou terminando, estou na quarta pergunta aqui. Ah, então tá. Vou dar mais um tempinho para Dá vocês fazerem. Mais 5 dois minutinhos, minutinhos então. aí. Tranquilo, tranquilo. Tranquila, tranquila. Deixa eu já abrir a planilha. Quem for terminando, então vai dando um ok para mim no chat daí,
Para eu ter uma base, que já foram terminando? Ah, beleza, já chegou uns ocases. O plural de ok é ocases. Já chegaram alguns ocases. Ai, não estou conseguindo, professora. Fui marcar aqui o primeiro, eu marquei uma alternativa, daqui a pouco fui lá, apertei errado, apertei. No fim, não era qual. Tranquilo, será? Faz com calma. Isso é mais para a gente conseguir ter uma ideia do nosso perfil como. Pois é. E agora não consigo ir para a próxima. Tenta fechar e abrir novamente, prof. Já chegaram bastantes ocases aqui, então vamos para frente. Deixa eu ver aqui. Após conhecer o seu perfil avaliativo, reflita sobre o primeiro trimestre. O que esse resultado revela sobre a forma como eu avaliei meus estudantes? E o que posso manter ou aprimorar no segundo trimestre para melhorar a aprendizagem dos estudantes? Tá? Aí agora, para vocês refletirem, né? O que vocês querem experimentar mais aí no segundo trimestre, né? Então, aí vocês tiveram um perfil de você como um avaliador e tal nessa enquete, podem pensar o que vocês querem experimentar mais, né? Dessas hipóteses aí. Ah, eu quero tentar ter um olhar mais individualizado. Ah, eu quero tentar trabalhar mais com agrupamentos para conseguir perceber como é que eles estão aprendendo. O que você quer fazer de diferente aí no próximo trimestre? Para você refletir, tá? E aí, pessoal, na sequência nós já vamos para a nossa RAF, tá? Então, a gente vai ter um tempinho de qualidade para as apresentações, a gente conseguiu fazer de forma bem enxuta esse começo de roteiro, certo? Gente, essa é a nossa última RAF, tá? Então, caprichem, certo? Tá bem fácil essa RAF de hoje. Eu dei uma olhada que eu vi que tem bastante gente que já deixou as RAFs que estavam em aberto em dia e tal, mas eu vi que tem gente ainda da ANS que tem uma outra RAF que está em aberto. Mas eu já comuniquei no privado, quem está com RAF em aberto, já falei com todo mundo no privado, não tem ninguém que tem aberto ainda que não está sabendo, tá? Só talvez não teve tempo ainda de colocar em dia, então coloquem, certo? 10 minutinhos, voltamos a nos falar às 18h45.
Bom, pessoal, deu aí os 10 minutinhos, né? E aí agora, vocês, quem já está com as 6 RAFs feitas, tá? Confiram, entrem lá, vejam se todas elas tá como você já enviou. Quem já terminou tudo, pode marcar como concluída lá a atividade avaliativa 1, certo? Profe, Oi. eu esqueci onde que eu acho minhas RAF. Dentro do link da RAF aqui, ó, eu abri aqui para vocês verem. Tá carregando. Para mim as datas tá diferente, tá? Não estranhe, é que eu faço tudo anterior a vocês, sempre uma semana antes, tá? Mas aí vocês entram aqui, ó, em acessar. Daí você sobe ali a barrinha e vê se aparece assim, ó, você já respondeu. Se tiver assim, significa que tá tudo certo, tá? Aí fez, eu olhei essa, fecho, vou olhar a próxima, vou na segunda. Eu já respondi, fecho, vou na terceira e assim sucessivamente, vendo se estão todas aparecendo assim, ó, você já respondeu. Se alguma tiver aberta para você responder, responda, conclua, para depois irmos para frente, tá? Aí depois você vai colocar como feita lá. Aí, agora, a gente vai para o nosso compartilhamento. Pessoal, vou mandar a planilha aqui para vocês conseguirem acompanhar. Vou mandar aqui no chat também. Peraí que está carregandinho, tá tudo muito devagar hoje. Meu computador é muito rápido, não era para estar as coisas assim, ó, carregando, demorando. Deixa eu mudar aqui. Editor. Certo. Aí agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão alterar aqui, ó, tá? Por exemplo, ó, onde está em verde escuro é o cursista que apresenta. Quem está no verde clarinho aqui é o cursista que dá o feedback. Por exemplo, a primeira a apresentar vai ser a Miquela, tá? Quem vai dar o feedback para a Miquela é a Fernanda Oliveira. Aqui ela tem os textos que ela pode aqui colocar no feedback dela, excelente, muito bom, bom, etc. E aqui do lado, a Fernanda tem comentários que ela pode fazer aqui, ela entra aqui e digita com algum comentário, elogio, sugestão, em relação à implementação da Miquela. Então, lembrando, tudo que está aqui no verde escuro, né, são os cursistas que apresentam. A Fernanda ela também pode navegar no caderno de implementação da Miquela, que já está linkado aqui, tá? Beleza? Vou mandar para vocês aí novamente. E a gente vai começar com a apresentação da Miquela. Miquela, eu vou colocar aqui na tela a sua síntese, tá? Você se apresenta brevemente, comenta mais ou menos o que foi seu trabalho, e tem 5 minutinhos para apresentar. Vou colocar aqui na tela. E a Miquela e a Fernanda Oliveira que vai fazer o feedback para você. Deixa eu ver se a Fernanda já está por aí. Fernanda Oliveira está aí. Miquela também tá. Tudo pronto, Miquela? Tudo ok, prof. Posso começar? Pode começar. Então, eu sou a professora Miquela, resido em Palmas, e a minha atividade foi feita com o 6º ano A. A minha escola é uma escola integral, e esse cestinho, contém 28 alunos. Como que foi realizada a atividade? Foi eu escolhi causa e consequência. Então, primeiramente, eu fiz a sala um grupo só, em U. Por que eu fiz esse grupo em U? Isso eu pensei na hora, quando eu cheguei na sala, porque estavam faltando muitos alunos, porque era véspera de um feriado. Então, só tinha os 14 alunos. Então, eu tive que pensar nos grupos e fiz um formato de U.
e eles trabalharam todos juntos nesse formato de U. Primeiro eu apresentei uma fábula, comentei sobre a fábula, conversamos sobre a fábula e dei uma atividade de causa e consequência sobre a fábula. Bem simplesinha a primeira atividade sobre causa e consequência, e depois, logo, eu apresentei outras atividades em tirinha, notícia, informativo. Fiz várias, assim, todas pequenininhas, sabe, professora? Então eu trabalhei tanto a forma explícita e implícita, porque no primeiro, na fábula, era uma forma mais fácil, né? Deles entenderem o que era causa e consequência. E depois já não. Eles tinham que ler a notícia, interpretar, para saber o que foi a causa, o que foi a consequência. Foi bem... eles fizeram daí em duplas, assim, no grupinho do U. E logo após toda essa atividade, eu troquei as atividades com eles para nós fazermos a correção. Cada um corrigiu de um colega e fomos falando novamente sobre cada atividade e, de novo, falando sobre causa e consequência. Depois eu dividi em dois grupos e dei uma atividade que foi um joguinho da memória, que foi muito divertido. Então, um joguinho da memória que tinha causas e as consequências. Então, eles viravam lá uma causa, né? Choveu muito hoje, e daí eles tinham que procurar a outra cartinha que desse corretamente qual seria, né, a consequência dessa chuva. Foi muito divertido, eles gostaram. Foi assim uma atividade que eu notei assim, que estavam em poucos alunos, todos conseguiram entender qual o uso da causa, consequência, e foi bem gratificante. Eu acho assim, que foi uma atividade bem gostosa, tanto que eles continuam me pedindo para eu fazer esse jogo da memória, que eles amaram. Muito E foi bom, assim, professora. prof, bem sucinto, bem simples. Você deu, eu tô fazendo seu feedback já aqui, né, a sua nota. Eu tinha lido o seu trabalho, você deu protagonismo a eles, a fazer com que eles participassem do processo de avaliação do trabalho também, né? Você Sim. também abordou atividades lúdicas. Muito bom, professora, ótima a implementação, parabéns pelo seu trabalho, tá? Já estou dando ali seu feedback, deixa eu ver se escrevi tudo certinho. Obrigada, prof. Deu de entender mais ou menos, porque a gente daí na final hora quer explicar muito sucinta e tudo certo? Tudo certinho, professora. Tá entregue, tá formada já. Obrigada. Parabéns. E aí a Fernanda vai te dar um feedback lá na planilha, tá, Fer? Coloque um feedback para a Miquela e um comentáriozinho lá na planilha mesmo. Acho que eu já mandei o link da planilha aqui para vocês. Deixa eu ver se eu não esqueci. É lá na planilha daí. Eu vi que a Fernanda colocou por aqui, mas coloquem lá na planilha para ficar salvo já o feedback, ficar bem bonitinho lá, tá bom? Podem colocar o parabéns por lá, etc. Muito bom. Agora a gente vai para o segundo compartilhamento, que é o da Silvana. Quem vai fazer o feedback da Silvana é a professora Morgana, tá? Daí eu já estou com o trabalho da Silvana aqui chegando na tela. Aí, aqui. Silvana, pode começar a apresentar. Tudo bem. Então, boa noite a todos. Eu sou a Silvana Valdivina Andrade e trabalhei causa e consequência em fábula também. Trabalho no Colégio de Palmeirinha e trabalhei com os 6º anos. Então, a princípio, foi abordado o gênero fábula com os slides do RCO. Então, foi apresentada a aula lá do RCO, todos eles participaram, e para essa atividade na prática, foi selecionado várias fábulas e também a formulação de perguntas referente a cada uma dessas fábulas. Então, foi feito fichas, 15 fichinhas, e onde tinham lá as 15 fábulas,
e dentro delas as perguntas também, que a gente já tinha trabalhado bem oralmente, eles trabalharam em duplas, em trios, e durante as aulas nós fizemos várias perguntas sobre essas atividades, e as quais os alunos tiveram, assim, bastante, eles participaram bem, eles ficaram bem envolvidos nas atividades, foi bem gratificante nessa parte, né? Aqui tem umas fotos, né, professora? As fotos foram tiradas lá deles enquanto eles estavam fazendo as atividades. Eles fizeram as atividades em dupla, em trios. Bacana. Foi bem interessante. Eles gostaram bastante das fábulas, porque é um gênero textual que eles se envolvem bastante, né? Principalmente os menores, os alunos, os sextos anos, eles gostam bastante das fábulas, porque envolvem os animais. Então, eles gostam, que eles já vêm já com uma certa bagagem, que eles já verem lá no quinto ano. Então, eles gostaram. Muito bom, professora Silvana. Eu trabalho aí com causa e consequência através das fábulas, né? Você fez uso da aula do LRCO e desenvolveu aí todo o passo a passo através de fichas, né? De perguntas, onde eles tinham que responder e tinham que fazer as associações de causa e consequência. Muito bom, o seu trabalho está completinho já, professora. E a professora Morgana, lá na nossa planilha de compartilhamento, vai fornecer um feedback para você. Tá bom, obrigada. Prof, aonde que está a planilha? Eu mandei aqui no chat, eu mando novamente para vocês. Tá. E daí eu vou deixar fixado, né? Caso alguém sair. Morgana, você já é a próxima a apresentar? Se quiser apresentar primeiro, eu vou colocando na tela aqui. Aí daqui a pouco você volta ali e dá o feedback para a professora Silvana. Deixa eu voltar aqui e achar o seu trabalho. Professora Morgana usou o quizzes modo papel, né? Bacana. Professora Morgana, ó, tá na tela já o seu trabalho, quiser começando a apresentar já, tá bom? Tá bom, então. Todos me ouvindo? Tranquilo, dá para ouvir. Então tá, boa noite, professora Morgana, aqui em Toledo. Então, eu trabalho em duas escolas, recomposição, escola cívico-militar e uma escola parceira. Né? E nas duas eu tenho a recomposição de sextos e nonos. Então, eu fiz a implementação, né, dos contos de fadas, tá? Identificar elementos constitutivos de textos narrativos. A aula 19 e a aula 20 do RCO. Então, desde o ano passado, né, nós já conhecemos o quiz modo papel, então eu sempre trabalho em sala, principalmente porque agora, depois também que foi proibido também o uso do celular, né, então, para motivar que eles participem das aulas, aulas diferentes, sem precisar usar, né, o celular deles. Então, é uma opção aí para quem não conhece. Eu até coloquei lá nos slides um videozinho tutorial para poder desenvolver a atividade, né? Ensinando como desenvolver essa atividade. Tá? Ali eu tive um pouco de dificuldade com as fotos, porque por não poder, né, colocar a imagem dos estudantes, mas deixa eu falar então como que foi feita a atividade. Atividade proposta, nós também colocamos a sala, a gente fala em U, né, ou meia-lua, né, com uma fileira atrás e uma no meio. Eu acho que assim é muito melhor de trabalhar, né, do que colocá-los em grupos, principalmente se é para trabalhar o modo papel. Nós já havíamos trabalhado vários contos de fadas com eles, atividades em grupos com 4 alunos, né, para eles fazerem, achar os personagens principais, o tipo de narrador, o espaço, o tempo,
né, os elementos da narrativa. E aí, depois eu fiz uma revisão de conteúdos com eles no quiz Esmola do Papel, né? Cada um recebe um QR Code. As 2 escolas que eu trabalho já têm eles impressos, né? E arrumadinho, cortadinho, colocados em pastas lá, para o professor que precisar usar já tem. Pode ser adicionado à turma, né, nome de aluno, mas eu acho mais fácil entregar por número, né, é mais ágil, porque daí eu não preciso abrir a chamada para olhar o nome e o número do aluno. Então, eu já chamo por número e já entrego por número, cada um já sabe o seu. E eles falar. engajaram bastante, professora? Se envolveram, se empolgaram para responder? Gostaram de ver as respostas que eles estavam dando lá na tela, e estavam acertando? Sempre que eles olhavam, e se o celular passa, meu filho, não leu o meu, volta aqui, né? Senão eu vou ficar com a nota baixa, né? Então, eles sempre estão preocupados, participam bastante, né? O quiz Esmola do Papel é uma atividade que dá muito certo, tanto para sexto, tanto para nono, na terceira série também, eles participam bastante, ficam bem engajados. Legal. Nós fizemos 20 perguntinhas, né? Eles responderem, e eles ficam curiosos para saber no final a classificação, né? Quem acertou mais, quem acertou menos, realmente preocupados com o resultado final. E é isso. Legal, professora, parabéns pela sua implementação, deu tudo certo, né? É desafiador a gente usar uma tecnologia, mas você usou aí, envolveu os estudantes, deu tudo certinho, legal. Parabéns. Obrigada. E está entregue, professora. Agora, quem vai fornecer o feedback para a professora Morgana é a professora Silvana, que apresentou agora há pouco, tá? E aí, a próxima a apresentar... Professora Morgana, já dei sua nota também lá no Classroom, já dei o feedback para você do seu trabalho como um todo, tá tudo certinho lá. Quem vai apresentar agora é a professora Marisa, e quem tem que ficar atenta a dar um feedback para a professora Marisa é a professora Dioneia, tá? Deixa eu só colocar aqui o da professora Marisa na tela, já coloquei já. Então, tá na tela, professora Marisa, se quiser começar, pode começar. Opa, vou colocar aqui na síntese. Aí, pode começar. Eu ia perguntar antes para você, Fernanda. Como eu já falei, eu não entendo direito de informática. Eu posso dar o meu feedback amanhã, que eu peço ajuda da minha colega lá da escola? Pode, prof, pode. Presta atenção daí na apresentação da professora Marisa, depois insere lá, tá bom? Então tá bom, tá, obrigada. Nada. Então, com a palavra aí, professora Marisa Ferreira. Deixa eu ver se a professora Marisa está conosco hoje aí, né? Vou dar uma olhada. Eita, a professora Marisa não está. Então, nós vamos pular, tá? Ver se ela caiu, se ela não veio hoje, que ela tinha solicitado para apresentar no primeiro dia. Então, a gente pula a professora Marisa e vai para o trabalho da professora Dioneia. Então, e aí quem vai oferecer o feedback para a professora Dioneia é a professora Suzana. Tá? Deixa eu só organizar aqui e colocar na tela o da professora Dioneia. Opa! Não quer falar? Professora, a energia aqui de casa, assim, de Paranavaí, tá caindo toda hora por causa do tempo. Tá em Paranaguá, professora? Também tô. Tá bem, tá chovendo bastante. Você é daqui também, professora, de Paranaguá? Não, meu é Paranavaí aqui. Paranaguá. Aqui mas também tá tá. horrível, toda hora tá caindo. Tia formadora estava falando de até para fazer a apresentação aqui, tá? Enfim, vamos então, se segurando como dá. Vamos indo. Vamos Tá indo, certo. segurando como dá, tá? Beleza. Então, vamos lá. Eu coloquei o da professora, vou colocar o da professora Dioneia na tela. A professora Dioneia já pode ir apresentando. E quem vai fazer o feedback para a professora Dioneia é a professora Suzana. Bom? Tá.
Boa noite, colegas. Primeiramente, né, quer dizer que o objetivo desta minha apresentação foi desenvolver a capacidade dos estudantes de identificar relações de causa e consequência em texto do gênero fábula, compreendendo como as ações dos personagens geram determinados resultados. Tá? Daí eu iniciei a aula já com... Tem como você pôr ali para mim? Coloco, prof, mas trabalho. Antes de iniciar a aula, eu já fui na sala, já deixei uma breve explicação do que é causa e consequência, né? Dá para observar, tem como você colocar lá no final, lá, que eu usei o Educatron, usei o quadro, né, lá no quadro, lá, que daqui eu não sei mexer em computador direito, mas eu coloquei... É essa, professora, você na tela ou vou desço mais? É essa mesmo. Tá. Sou eu aqui da amarelinha. Então, aqui está uma breve explicação, um resumo bem fácil para que eles entendessem bem, né? Então, expliquei, fiz algumas perguntas, né? Para depois eu chegar no que eu queria, que era passar, né, o texto, a fábula lá para eles, tá? Aqui estão eu explicando, usando o Decathlon ali todo, a atividade que eu fiz com eles, tá? Em grupo, separei, um pegava as perguntas, as causas, outras as consequências, sabe? E eles queriam todos, já ficavam, sabe? Que todo mundo queria falar, que todo mundo queria fazer a pergunta, demonstraram interesse, e eu fiquei satisfeita com isso, né? Porque às vezes é difícil, porque eles tornaram a dizer assim, porque eu sou pedagoga, eu não sou professora do ensino fundamental. Então, para eles, era uma novidade, a pedagoga, que eu não sou pedagoga da turma deles, né, estar dando uma aula ali para eles. Então, eles ficaram assim, né, como que diz, será que nós vamos aprender direito com a pedagoga? Será que ela é ruim ou não? Mas, enfim, ocorreu tudo certo, expliquei, fazia pergunta, eles respondiam, sabe? Perguntava, quem não entendeu, levante a mão, tá? Então, eles ficavam bem, eu achei assim, eu gostei. Ficavam bem espertinhos que estavam lá. Então, estão aqui eles, né, todos observando. Depois, eu separei em 2 grandes grupos, né? Um ficava com as perguntas e outro com a resposta, né? E daí ficava dizendo, é minha vez agora, você já foi, você já não sei o quê, sabe? Ali assim, eu digo, calma, que todo mundo vai, né, falar um pouquinho. Tem como você subir agora um pouquinho aqui? Subo. Fazendo um favor. Então, aqui eu usando o Decathlon, aqui eles fazendo atividade, né, ali no caderninho deles, aqui era, né, os dois, qual era a causa e qual era a consequência, aqui, ó, a explicação no quadro, né, do texto, aqui é uma breve explicação do que é fábula, né, e deixa eu ver lá o resumo mais o que... Pode mais para cima aqui. E, quero ver, falei tudo isso, explicação, fiz a leitura, né, com bastante ênfase, né, eu usei o mesmo que nós usamos, que você deu para nós lá, do Leão e o Ratinho, e quando eu fui ler a fábula, então eu li assim com bastante ênfase, com bastante, sabe? Eles ficavam assim, ainda são meio bobinhos, né, sexto ano ainda, então eles adoraram, graças a Deus, né? Eu digo, ai meu Deus, tomara, né? Fiz a fábula, né? Dividi a turma, enfim, né? Uma dinâmica lá das perguntas e tal, o resultado. Então, eu achei que eles, né, foi a compreensão na maioria dos alunos, né? Percebi que todos, bem dizer, eles entenderam, né? Houve bastante participação dos alunos, deles dizer assim, depois, quando eu terminei a aula, professora pedagoga, eles não sabiam o que me chamavam, né?
volte outro dia dar mais aula para a gente. Eu digo, Olha só, já roubou, já. Já digo, sei que não, não você- quer comigo, não, não quero mais. Mas, Não, enfim, volta outro dia sim, pô. Por que não? evidências. Assim, eu aproveitei, Fernanda, de pegar um conteúdo, uma aula lá no RCO, era até a aula 10 no RCO do Aham. professor, É do sabe? Leão e do Ratinho, né? Isso, daí bateu bem com o que nós já tínhamos feito, que você passou para a gente, né? Aham. Nós tínhamos já feito essa atividade, né? Então, para mim, se tornou mais fácil, né? Fiquei, assim, gratificante de saber que eles gostaram, né? E a evidência são respostas corretas durante a atividade, né? Quando eu fazia, né? Os registros escritos e a interação e o envolvimento dos estudantes. Então, gostei muito Perfeito, e professora. foi isso aí. Muito bom. Professora, parabéns por sua implementação, mesmo sendo pedagoga, né? Mas pedagogo conhece de docência, conhece de sala de Sim. aula, você deu conta, professora. Parabéns. Tá, Daí obrigada. quem vai te dar um feedback, professora Dionésia, só ver aqui rapidinho, é a professora Suzana e ela já está fazendo lá, tá? Professora Marisa, eu recebi o teu recado lá, daí no finalzinho eu vou encaixar você logo depois da Fernanda, tá bom? Para você apresentar, certo? Daí agora, quem vai apresentar é a Silvia. E aí, quem vai oferecer um feedback para a Silvia é a professora Michela. Tá? Bom, boa noite a todos, a todas, né? Todos e a todas, tem os meninos aí. Eu trabalhei para identificar e estabelecer relações do sentido dos sinais de pontuação no gênero fábula. Eu usei a aula 12 do RCO, mas e essa aula, ela durou, foram nem uma aula, foram 4 aulas, porque eu, assim, penso muito na questão da gestão do tempo. E o que eu queria com esses alunos era trabalhar metodologias ativas dentro do agrupamento produtivo. Daí, primeiro, após assim, a apresentação da aula, foi feitos questionamentos, né, sobre os efeitos de sentido dos sinais de pontuação. E logo após, em dupla, os alunos, né, eles preencheram uma tabela, qual o sentido de cada oração, de cada trecho do texto, a coruja e a águia. Assim, precisa de ver, foi uma gracinha. Participaram, apesar que esse ano, gente, não sei vocês, o 6º ano tá ótimo. 6º ano que vem, assim, do município, depois de Saeb, sempre é 10. Então, a participação foi muito boa. Daí, dando sequência, daí já no outro dia, porque isso daí levou tempo para a gente fazer, foram 2 aulas, para eles preencherem essa tabela, para eu e a docente número 2 realizar as intervenções. Daí, na próxima aula, né, a gente voltou um pouco o conteúdo, relembrou, e foi feita a rotação por estações. Essa rotação eu peguei uma storytelling, eu mesmo produzi na inteligência artificial, e fiz as 4 estações. Ali, estação 1, reconstrução da fábula, sem pontuação, escolha do sinal, organização do diálogo, e a estação 4, que era a leitura com a entonação, né? Mostrando os efeitos de sentido. Gente, desculpa a fala que eu tô com uma gripe daquelas. Tô segurando a tosse. Daí a participação, até tem as fotos, eles amaram. Foi bem cansativo, porque assim é uma turminha agitada, e quando a gente trabalha, faz um trabalho diferenciado, a gente vê a agitação, e eu acho que ali é que acontece o aprendizado. A turma, assim, muito boa, os resultados foram ótimos. É que aí eu não coloquei o vídeo, tem ali o final, né, o feedback, onde eles realizaram a leitura, falaram sobre a aula. Foi isso, professora, falando assim bem rápido, para não me dar crise de tosse. Alguma? Bacana, professora. Foi legal que você fez uso de uma das estratégias que a gente viu, dos agrupamentos produtivos, né, e conseguiu ver essa estratégia sendo utilizada de maneira eficiente para trabalhar as habilidades, se engajou os estudantes, né?
Você estruturou a sua implementação em etapas, com intencionalidade bem pensadinha de aprendizagem, com passo a passo, aproveitou a aula do RCO também, levou metodologia ativa, então tua implementação ficou bem completinha, bem redondinha. Parabéns, professora Silvia, tá tudo 10. Na verdade, o meu sangue é educação especial, eu tenho sala de recursos. E se eu não fizer tudo, e recomposição eu acho que fala muito, né, com a sala de recursos. É isso, não vou ocupar tempo se eu começar a falar. Obrigada, Cris. Eu que agradeço, prof. Então, agora, a nossa próxima apresentação, deixa eu só dar uma olhada aqui, será que eu coloquei o nome da professora Suzana 2 vezes? Ah, a outra é Silvana, agora sim é a professora Suzana. E quem vai dar o feedback para a professora Suzana, deixa eu só ver aqui o nome, é a professora Silvia, que acabou de apresentar. Ok, aí, professora. Professora, eu escolhi... Aqui. Posso começar? Pode. Se estou colocando na tela, pode começar, professora. Tá, professora, eu escolhi a aula do RCO sobre fato e opinião. Escolhi a estratégia que nós vimos aí no Formadores, que é a progressão, né? Progressão de aprendizagem. E expliquei o conteúdo e depois escolhi também fazer grupos heterogêneos, mas foi muito difícil, professora, formar esses grupos, porque eles não queriam ir e deu muito trabalho. E também fiz os crachás, quais seriam, né, a função de cada aluno no grupo. Eles amaram muito, gostaram, porque o que ia falar, né, ele já sabia que era a parte dele, o ilustrador também, e trabalhei com atividades que eram todos recortes de histórias infantis, para eles identificarem fato e opinião. Não consegui fazer em uma aula só, implementei em 2 aulas e gostei do resultado. Eles fixaram bem o conteúdo e raciocinaram também, eles tinham que ilustrar um fato, tinham que ilustrar uma opinião. Eu gostei e pretendo trabalhar mais vezes assim. Não sei se em grupo, mas a progressão de aprendizagem, sim. Legal, você usou 2 estratégias, você mesclou a estratégia dos agrupamentos produtivos, né, de forma heterogênea, e da progressão da aprendizagem em etapas, né, e que era possível também pensar nessa possibilidade. Legal, eu gostei da ideia dos crachás, eu vi a foto com os crachás dentro do relato, não está aqui na síntese, mas eu vou abrir rapidamente aqui o relato para os colegas verem também, né, ficou bonitinho ali os crachazinhos, você vê aqui, ó. Ali os crachazinhos ficaram bem bonitinhos, eu estava vendo pelo seu relato. E aí é legal porque eles têm uma função dentro do grupo, então eles têm algo que eles têm que fazer, então não é só o trabalho final que é importante a minha participação dentro do trabalho do grupo, isso foi bem bacana, professora. E, assim, dá trabalho, mas é bom que dê trabalho e a gente já aprende até com os desafios que vão aparecendo, né? Como que a gente deixa de maneira mais prática numa próxima vez, né? Não abandone, professora, porque eu vi que você teve bastante sucesso, não abandone a ideia, né? Só pensar como a gente consegue, numa próxima vez, fazer com que dê menos trabalho, quem sabe, né? Como é que a gente faz o convencimento, não sei. Fica aí a ideia para uma próxima implementação. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por engajar os estudantes, para eles tomarem o protagonismo aí da sua aprendizagem, tá? Bem bacana. E aí, quem vai fazer o feedback para a professora Suzana é a professora Silvia, tá? Daí, acesse lá a tabelinha do feedback e forneça lá um feedback para a professora Suzana. Aí agora eu vou colocar na tela o trabalho da professora Fernanda Oliveira. Está carregando. E quem vai fazer o feedback, a professora Fernanda, é a professora Marise Lopedotti, certo? Fernanda, então, pode começar. Boa noite, pessoal.
Eu sou a professora Fernanda, também dou aula numa escola de tempo integral, o professor Basílio Churum. Fiz, né, a implementação com os alunos do 6º ano, e o tema que eu escolhi foi fato e opinião. Então, eu usei uma aula que a gente fez junto, se eu não me engano, na aula 5, na prática, que a gente trabalhou a aula 17, sobre tira. Então, eu usei aquela aula para trabalhar com eles. Aí, a primeira, né, parte que eu fiz foi escolher a técnica. Então, eu escolhi a técnica também, igual a professora, né, anterior, da progressão lógica de aprendizagem, os degraus no texto. E aí, fiz uma ludificação lá no Canva, que era fazer o detetive, que a gente tinha comentado na prática. A primeira coisa, então, foi iniciar a aula mostrando para eles o conteúdo. Então, para facilitar, porque recomposição só 2 vezes na semana, né? Passa muito rápido a aula. No Canva mesmo, eu tirei a tirinha do Armandinho sobre rótulos, já coloquei no papel para eles no modo paisagem, embaixo explicando o que é fato, o que é opinião, e o que são as pistas, né? As palavras pistas dentro de fato e opinião. E aí a gente fez junto, primeiro eles falaram o que era fato, opinião, sobre a perspectiva deles, né? Aí eu expliquei o que é, usei algumas âncoras, né? Eu fiz no Canva, um cartaz de lupa, explicando o que era fato dentro, exemplos, e uma lâmpada explicando o que era opinião. E mais um resuminho coloridinho sobre fato e opinião. Mostrei para eles, eles pegaram e a gente colocou no mural, né, da sala. E aí a gente fez a atividade juntos de fazer uma legenda, de pintar o que é fato, pintar o que é opinião e circular as pistas. Então a primeira parte foi isso, e daí eles tiraram as dúvidas deles do que era fato e opinião. Aí depois eu entreguei para eles a primeira ficha, que daí eles explicando que eles seriam investigadores, com a imagem do detetive, com a lupa, e que a primeira missão deles era fazer uma legenda. Aí eles fizeram a legenda bem bonitinho, né? De azul para fato, de vermelho para opinião, separaram bem joinha. Aí e fizeram embaixo, eles mesmos, né? Legenda, alguns decoraram, fizeram quadradinho, mais os desenhos, ficou bem bonitinho. Que daí é o primeiro degrau, né? Que é a identificação ali do que é fato e do que é opinião. E os textos que eu usei foram os 3 textos que a gente usou na prática, que era sobre o mundo digital, que é um tema que eles gostam bastante de comentar. Aí, a segunda atividade, eu entreguei outra ficha, que daí eles tinham que fazer uma reflexão, procurando as pistas, as palavras. Então, eles tinham que caçar aquelas pistas linguísticas, palavras de fato, né, que conseguiam identificar que aquilo é um fato, palavras que eles conseguiam identificar que é uma opinião. E aí, eles tinham que escrever dentro da lupa o que era fato e dentro da lâmpada o que era opinião. Aí, a última atividade era análise e ampliação, que daí em duplas eles produziram textos, né, que tinha que conter um fato e uma opinião. Aí essa era a última parte do projeto detetive deles, né? E aí, como resultado, a gente, né, conseguiu colher, eu junto com a outra professora, né, segunda docente, a professora Ana Lúcia, um engajamento bem alto deles durante toda a atividade. Eles embarcaram no caráter lúdico, né? Eu levei uma lupa também para eles. Então, assim, eles vestiram o personagem, ficaram mais autônomos, porque a gente dava o tempo para eles fazerem atividade, para eles fazerem a leitura novamente, né? As fichas ficaram lindas, né? Todo mundo fez muito bonitinho, preenchido. Eles voltavam na ficha de exemplo que a gente fez junto com eles. Os textos muito bem produzidos, né? Com clareza ali, o ponto de vista deles. E eles participaram durante toda a aula. Então, foi bem joia. Engajou bastante a turma. Essa semana a gente está semana de avaliação trimestral, e aí hoje eu já corrigi as provas que eles fizeram, valendo 3 pontos, a grande maioria 30 pontos ou 2 e 5, né? Eu só tenho 3 alunos de recuperação. Então, assim, o que a gente colheu, eles compreendem o que é fato, o que é opinião, através da atividade lúdica, né, e da técnica, dos degraus no texto. Então, se perguntar para cada aluno, eles sabem explicar o que é fato e opinião, o que é pista e como diferenciar eles e encontrar no texto. Então, hoje, assim, a gente fiquei muito feliz. Eu estou pensando o que eu vou entregar de lembrancinha para eles, né, um mimo. E aí, a próxima parte é a gente trabalhar, a gente já está pensando, né, trabalhar agora texto com eles e as, né, questões que voltam para o CAED, que a gente também recebeu o diagnóstico, né, da prova do CAED. A gente só tem um aluno defasado,
A grande maioria, graças a Deus, está no adequado. Então, agora é aprofundar, trazer ali mais o tradicional, né? A gente fez essa parte de metodologia ativa, mais o lúdico, e agora a próxima etapa vai ser no tradicional para eles colocarem em prática. Mas gostei bastante, professora, foi muito legal, foi bem jóia. Muito bom, muito bonito o material que você usou para fazer o trabalho, né? Você colocou de uma forma lúdica ali, né? A lâmpada e a lupa, para associar ali ao fato e opinião, um negócio que vai criando uma associação imagética na cabeça deles ali também. É aquilo que a gente também tentou trazer aqui no Formadores, que lembra, acho que foi no último, na prática que a gente fez, que era para dar um nome engajador para a atividade, vocês lembram disso? E Sim. o quanto isso, só de dar um nome engajador para a atividade, quanto isso, de fato, se reflete num engajamento, numa produção bacana, né? Eles, eu sou um detetive, eu estou investigando, não sei o quê. A atividade, ela vai se tornando uma brincadeira, assim, né? Onde eles têm que pensar ali, mas faz parte do jogo e tal. Da brincadeira não é só uma tarefa, um dever, eles ali têm que copiar de forma maçante e responder. De fato, eles aprendem mesmo. Parabéns, Fernanda, pelo seu trabalho, pela sua produção, né? Muito bonito o material ali, tudo. Enfim, já dei o feedback ali para você, vi que você já fez a correção dos linkzinhos que precisava fazer, então tá tudo certo, seu caderno já tá entregue, tá bom? Obrigada, prof. Obrigada. Quem está fazendo o feedback da professora Fernanda, daí é a professora Marisa, tá? Marisa, não esquece depois de colocar um feedback lá para a Fernanda, tá bom? E aí, a professora Marise vai apresentar no lugar da professora Marisa, que ia apresentar hoje, mas que não está presente. Daí a professora Marisa que vai apresentar. E aí, a professora Dioneia aqui ia dar um feedback para a professora Marisa, aí agora vai dar um feedback para a professora Marise, tá bom? Virou um trava-línguas, né? Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Marise, eu implementei numa turma de do sexto ano C. Eu e a professora Cleonice, nós temos os 6 sextos anos da escola. Faziam 20 anos que eu não trabalhava com sexto ano, esse ano aceitei o desafio, mas está sendo bem recompensador, né? Para realizar a atividade, nós utilizamos a aula 17, eu sou docente 2. A professora Cleonice, ela também, né, esteve presente em sala de aula, a aula também foi observada pela pedagoga da turma e também pela vice-diretora. Até, inclusive, lá nas evidências, eu coloquei a ficha de observação de sala de aula da pedagoga, em que ela deu depois uma sugestão também para a continuidade da atividade, né, e tudo mais. Então, nós utilizamos a aula 17, foi o fato e opinião também, e foi, inclusive, a partir da aula que eu estive no subgrupo com a professora Fernanda, que acabou de apresentar, que conversamos e surgiu essa ideia do Detetives da Tese. Só que aí, em conversa também com a do 101, né, com a professora do 101, nós acabamos fazendo outra adaptação, mas no mesmo viés, né, a questão do agrupamento, fizemos em duplas, teve um único trio, que acabou, que é número ímpar, né, que estava presente naquele dia, que acabou dando certo. Usamos a imagem, a tirinha do Armandinho, como disparador, né, colocamos lá como gatilho, vamos pensar assim, colocamos no Educatron, e a partir da imagem, nós começamos os questionamentos, né, se eles sabiam o que era rótulos, pegamos objetos que estavam próximos a nós, ali, de rótulo de garrafa d'água, de estojinho de canetinha, de creme de mãos, né, e fomos anotando e mostrando para eles o que era rótulo, evidenciando que realmente eles sabiam que os rótulos traziam as informações reais, que aquilo eram fatos, que não tinha como ser discutido, que poderia ser comprovado, e fomos. Aí entramos na questão lá do rótulo de pessoas, para entenderem essa questão, a professora Cleonice, para entenderem realmente essa questão da informação explícita e implícita, né? Porque a gente nunca trabalha um único descritor, né? A gente acaba trabalhando escritores englobados aí. Aí, na sequência, nós partimos para essa atividade que está aparecendo aí nas fotos, que nós pegamos a imagem de um cachorrinho, como se fosse uma fotografia,
para evidenciar e para que não se tivessem dúvidas das pistas também que encontraríamos depois lá nas opiniões, né? Para que eles evidenciassem o que é uma foto. A foto era do cachorrinho, apesar de ser um desenho, né? A foto do cachorrinho. E no quadro que está em amarelo aí, eles estavam... tinha passado por um filtro e tudo mais, então tinham as opiniões, as evidências, né? Do que se tinha colocado aí. Foi bem recompensador, os alunos participaram bastante, e na sequência nós tivemos uma outra atividade que era recorte e cole o fato e opinião. Eu não lembro se tem alguma imagem dessa, que era recorte e cole o fato e opinião, onde os alunos eles tinham algumas cartinhas que eles precisaram, eles mesmos coloriram, depois a gente deixou eles colorirem, as cartinhas que eles precisavam recortar, o que era fato e o que era opinião, depois eles colaram nos seus cadernos, o que era fato e o que era opinião, e precisavam daí separar, né, o fato, a opinião, o que era, e no final eles precisavam escrever e justificar um fato e uma opinião. Aí, nos dados alcançados lá, eu considero que nós atingimos parcialmente, porque o que ficou evidenciado também? Que eles precisam reforçar e fortalecer mais a produção textual, a produção escrita, a articulação da escrita, né? Então, em relação à identificação, fato e opinião, em relação às pistas, as palavras, pistas, né, da questão lá do implícito, da informação implícita, do que é o fato e o que é a opinião, ok. Mas evidenciou-se também essa necessidade de aprofundar um pouco na questão da produção escrita, né, que tem algumas questões mais truncadinhas, assim, em relação a essa construção. Mas, a partir também, como a professora Fernanda falou, recebemos o feedback da primeira avaliação, né? Então, a partir daí, a gente já vai aprimorando e vamos deslanchando. E como atividade complementar, a pedagoga Gisele, ela nos sugeriu que nós façamos agora, nas próximas aulas, uma autoavaliação. Então, ela até fez para nós uma fichinha lá, porque os alunos façam através de uma legenda. Se eles conseguem identificar totalmente o que é um fato e uma opinião, conseguem diferenciar, né? Se eles ainda precisam de ajuda, se eles estão no meio termo, ou se eles não compreenderam. Então, vai ser o nosso próximo passo agora para encerrar essa implementação. Mas a gente nunca termina, né? Sempre vai pegando o gancho, e é uma sequência de fatores. Resumidamente, eu creio que seja isso. Então, parabéns, professora Marise. Eu vi que você desenvolveu um trabalho com etapas, né? Levou um material lúdico, teve ali uma parceria ali com a sua docente 2, né? Em sala. Na verdade, ela é a docente 1, eu sou 2. Ela é 1, você é a 2. Mas nós não temos muita diferença. Com a sua colega. Não, mas o certo Sim. é isso, tá no mesmo patamar só, Sim. né? Só diferencia que uma ali... Uma tem acesso ao RCO e a outra não. Só isso mesmo. E você já conseguiu também desenvolver uma avaliação do trabalho, já pensando também numa possibilidade de aprimoramento para próximas implementações do mesmo conteúdo, né? Que isso é importante. A gente, durante a nossa jornada, a gente discutiu muito isso, em como avaliar, em como modificar depois de fazer uma avaliação, como é que a gente aprimora o nosso trabalho, etc. Então, isso você trouxe já para a sua implementação, já esse olhar, né? Isso que é bem interessante, né? Não só... O seu trabalho não acabou, como você mesmo colocou, o trabalho continua, né? Sim. Ele não acabou com a implementação. Não é uma atividade encerrada em si mesmo, né? Sim, não é uma atividade encerrada em si mesmo, né? Ela é um gancho para outras coisas, né? Tanto é que você, de certa forma, já... apesar que a habilidade protagonista do seu trabalho era D14, né, que era a distinção de fato e opinião, mas você já agregou também as informações explícitas e implícitas, uma vez que você partiu ali de uma metáfora, né, que era do rótulos e tal, e aí realmente ia para esse lado das informações implícitas e explícitas, já que ia para o negócio metafórico, né, de figuras de linguagem e tal. Digamos que eu seja um pouco acelerada. Não, já amarrou outras coisas também, mas deixou ali o trabalho de fato e opinião como o foco mais evidente, né?
como, vamos dizer assim, a base ali do que você estava implementando. O assunto em vigor, né, ali em voga naquele momento era o fato e opinião, mas já com essas perspectivas, né, de ganchos, como diz você, né? Sim, porque a aprendizagem, ela é sempre circular, né? Amanhã lá na frente, quando você colocar em foco, por exemplo, as informações implícitas, né, esse descritor, talvez você faça isso partindo de uma resenha, de um artigo de opinião, e aí é onde vai estar permeado por fatos e opiniões também, novamente, né? Enfim. E aí eles já vão ter ouvido uma prévia disso no momento e vão aprimorar em outro. É isso. Isso mesmo. Tá certo. Quem está fazendo lá o seu feedback, a professora Dioné, ela já está fazendo, né? Pessoal, pergunto, alguém que não estava agendado para apresentar hoje, tem intenção em se antecipar? Porque nós temos uns minutinhos aí de lambuja. Alguém gostaria? Gente, Andressa? Pode ser, professora. Tá, então deixa eu pegar o seu trabalho aqui e colocar aqui já na planilha, tá? Aí o professor Christian, então, vai dar um feedback para o professor Andressa, beleza? Aí semana que vem o professor Andressa faz o feedback do professor Christian. Vou colocar aqui o teu trabalho já na tela. Tá carregando, tá? Tá muito devagar. Aí. Enquanto você vai apresentando, eu vou ajustando ali a tabelinha do compartilhamento, já acrescentando o teu nome aqui, tá? Tá bom. Boa noite a todos. Eu sou a professora Andressa, sou docente 2 de recomposição da aprendizagem. Tenho 2 turmas de sexto ano, e a minha implementação foi sobre distinção de fato e opinião, focando, né, ali, né, no descritor 14. Primeiro, então, ali, eu abri o Educatron com um mapa mental explicando para eles, dá para descer ali na foto, Na imagem? Tá. na imagem. Olha ali, a imagem, eu abri no Educatron, então, um mapa mental focando no significado, né, de fato e no significado de opinião. Durante a explicação, eu conversei com eles, falei para eles que o fato é tudo aquilo que pode ser provado, e a opinião é o que cada pessoa pensa sobre algo. Eu citei para eles exemplos simples mesmo, do dia a dia, para eles compreender melhor. A atividade, eu procurei fazer uma atividade bem lúdica com eles. Foi assim, eu fui falando frases para eles, como a água é essencial para a vida, o cachorro é um animal. Frases bem simples, e eles iam fazendo gestos. Quando fosse fato, era positivo. Quando fosse opinião, era negativo. Ali, numa outra foto, professora, tem ali bem certinho. Eu até colei no quadro a imagem do quadro. Eu colei ali, isso, ali, ó, o mapa mental, né, que eu abri para eles, para a gente discutir e realizar a explicação. E ali eu colei imagens ali, sabe? Colei no quadro, quando fosse fato, eu iria falando as frases, e quando fosse fato, eles iriam fazendo positivo, e quando fosse opinião, negativo. Mas assim, foi bem tranquilo, né? O objetivo que era para eles distinguir, né, fato e opinião foi alcançado.
e eles gostaram bastante por ser bem, assim, dinâmico, uma aula dinâmica. Bacana, professora. É uma excelente atividade para começar, né, para dar esse pontapé que quando a gente trabalhou fato e opinião, a gente tinha ali os degraus da aprendizagem, né? Acho que na reunião 6, se não me engano, a gente falou degraus da aprendizagem, na 7 da aprendizagem espiral, e é onde a gente viu ali o passo a passo no trabalho com fato e opinião, desde um momento inicial, que é a distinção, até um momento mais adiante aí, que seria a análise, a produção, né, de opiniões em cima de fatos, etc. Para um primeiro passo, para um primeiro momento, né, daí seria esse tipo de trabalho bem indicado, assim, né, que seria através do lúdico, da interação deles, etc., né. É um trabalho que você pode ir, a partir dele, ir avançando também, professora Andressa, para mais próximas etapas aí, para a gente ir subindo os degraus da aprendizagem, certo? Mas parabéns, professora. Professora Marise, seu nome tá... Ixi, apagaram. Mas estava... não, tá aí. Tá embaixo do nome da professora Morgana. Tá lá na 4ª apresentação, que eu coloquei no lugar do nome da professora Marisa. Você não apresentou na sequência aí pela 4ª apresentação, mas está lá. Andressa, parabéns pelo seu trabalho, tá? E professor Christian, eu coloquei Obrigada. lá o feedback, professor Andressa. Pode falar, professor. Prof, eu já coloquei o meu nome lá, você não tinha colocado no feedback da Andressa? Isso, coloquei do lado do feedback da Andressa, seu nome. Não, lá. então, é que não estava lá, eu mesmo escrevi meu nome lá e já estou fazendo feedback para ela. Tranquilo, professor. É porque a gente antecipou a dela aqui, né? Por isso que ainda estava sem feedback e tudo, mas está tranquilo. Obrigada, professor, por ter se adiantado. Então, pessoal, é isso. Conseguimos aí fazer 9 apresentações, não, 9 apresentações hoje, conseguimos adiantar uma. Que bom que daí semana que vem a gente fica mais tranquilo, todo mundo conseguiu apresentar, falar todos os tópicos aí principais do seu trabalho, e aí ninguém se atropelou, né? E aí vamos agora para os finalmente, tá? Então já fizemos a apresentação. Link do formulário da avaliação da aula de hoje, eu vou mandar para vocês, lembrando que nós somos turma NS, tá? N de navio, S de sabedoria. Ó, agora sim. Deixa um feedback lá de vocês, que é muito importante para a gente estar sempre se aprimorando. Acontece na escola aí, né? O Escuta Nacional, formação continuada, foi prorrogado, né? Vocês já receberam esse link aí por formulário anônimo, eu mesmo que eu mandei para vocês semana passada também. E é isso. Esses materiais do Saiba Mais, inclusive esse link desse vídeo aí de avaliação sobre avaliação diagnóstica, avaliação mito e desafio, tudo isso já está disponível para vocês na nossa biblioteca em relação à aula de hoje. Com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e dos currículos referenciais construídos em regime de colaboração entre estados e municípios, o Brasil estabeleceu direitos de aprendizagem comuns a todos os estudantes. As avaliações desempenham um importante papel na garantia dessas aprendizagens e, para que isso ocorra, elas devem fazer parte do processo pedagógico. A avaliação possibilita que os professores diagnostiquem o nível de conhecimento da sua turma, monitorem o progresso no desenvolvimento dos estudantes, orientem seu trabalho e promovam intervenções pedagógicas. Dessa forma, a avaliação passa a ser uma prática permanente do processo de ensino e aprendizagem. Mas como isso pode ser feito na prática, no dia a dia das escolas, na sala de aula? As avaliações podem ser utilizadas para apoiar o processo pedagógico de 3 maneiras mais frequentes. Diagnóstica, normalmente realizada no início do ano para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes, é utilizada para identificar prioridades de aprendizagem, bem como para orientar o planejamento de ações que possam apoiar o desenvolvimento dos estudantes em direção a expectativas de aprendizagens estabelecidas. Formativa. Realizada de maneira contínua, processual ao longo das aulas,
e tem por um objetivo orientar o processo de ensino e aprendizagem, permitindo acompanhar se os estudantes estão avançando no alcance dos objetivos de aprendizagem esperados. Esta função da avaliação permite ao docente identificar aprendizagens que ocorreram ou não, oferecer orientações para os estudantes que ajudem na aprendizagem, garantir que tanto os docentes quanto os estudantes identifiquem avanços e dificuldades e encontrem estratégias para garantir a continuidade da aprendizagem. A avaliação formativa ocorre durante o processo de ensino e aprendizagem, possibilitando ajustes e correção de rotas. É uma prática essencial na educação escolar. Sem ela, não é possível ter conhecimento sobre o êxito do ensino e da aprendizagem em curso. Somativa. Ocorre ao fim de um processo educacional. Ano, semestre, bimestre, ciclo, curso, tem foco na determinação do nível de domínio de alguns objetivos estabelecidos para serem aprendidos em um dado período de tempo, propondo-se a realizar um balanço somatório de uma ou várias sequências de ensino. Nesse sentido, ela está centrada na mensuração dos resultados das aprendizagens, tendo por base critérios gerais. Seus resultados servem, por exemplo, para verificar, classificar, situar e informar. Com a BNCC e os novos currículos, as redes têm um referencial a ser seguido. Para garantir a coerência entre currículo e avaliação, é fundamental que tanto as avaliações diagnósticas e formativas, quanto as avaliações somativas, incorporem nas suas concepções as competências e habilidades presentes na base. Tendo em vista as demandas e desafios característicos do século XXI, espera-se que os estudantes dominem habilidades consideradas essenciais para o mundo atual e, assim, possam se desenvolver com êxito ao longo da vida. Nesse sentido, é fundamental que as avaliações sejam capazes de aferir habilidades que envolvem dimensões mais complexas do processo cognitivo, como o pensamento crítico, a capacidade de resolver problemas com múltiplas soluções ou a diferenciação entre fatos e opiniões. Neste ano, em que o mundo foi impactado pela pandemia do novo coronavírus e que milhares de escolas foram fechadas, as consequências sobre a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes precisarão ser precisamente identificadas e solucionadas. As práticas avaliativas ganham ainda mais relevância neste contexto adverso, sendo uma importante aliada para que se tenha uma verdadeira compreensão do cenário que as escolas enfrentarão. Apenas por meio de processos avaliativos estruturados e precisos é que será possível apoiar os docentes e estudantes em estratégias de priorização curricular, intervenções pedagógicas planejadas e verificação da aprendizagem, superando os desafios impostos pela pandemia e consolidando um ciclo permanente e exitoso de ensino. Então é isso aí, pessoal. Então vamos nos encaminhar para o finalmente, né? Um printzinho da aula de hoje em 3, 2, 1 e... Pessoal, semana que vem é o nosso último encontro, tá? Quem não apresentou hoje, venha prontinho para apresentar e dar feedback semana que vem, certo? Ô, prof, Oi. vai começar por mim, então? Pode começar por você semana que vem, Christian. Daí a Andressa dá o feedback para você. É que eu fiz o feedback aí, né? Então é que vai ser eu. Então tá bom. Aí eu perguntei aquela hora se mais alguém queria apresentar, daí só a Andressa falou, daí eu coloquei você só para feedback, mas semana que vem começa por você, tá bom, prof? Tá. Tem como fazer alguns ajustes ainda no envio lá, que eu perguntei para Vossa Excelência? Prof, eu vou dar uma olhada aqui e falo no... Tá bom, tudo bem. Tá bom, tudo bem. Tranquilo? Falo daqui a pouco com você, tá bom? Tchau, tchau para vocês até semana que vem. Tchau.